Todos vocês no poderoso nome de Jesus, que coisa gloriosa. Eu quero falar sobre missionário R.R. Soares e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e compartilhassem também esse vídeo, porque eu preciso falar algo urgente que eu senti de Deus em meu coração. É algo muito urgente que eu preciso falar e é de suma importância. E nós sabemos que realmente o que é importante de verdade, muitas pessoas não estão conseguindo perceber isso no espírito. E vocês sabem muito bem que Paulo teve divergência com Pedro acerca da direção que ele tinha de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitos líderes cristãos terão divergência a respeito dos seus ensinamentos. E eu acho que uma das coisas importantes na vida é aprender a respeitar uns aos outros. Por exemplo, eu tenho o meu entendimento com Deus. E eu darei conta do entendimento que eu tenho diante de Deus. Você tem o seu entendimento que você tem diante de Deus. E você vai dar conta do entendimento que você tem diante de Deus. Você sabe que a visão que eu tenho, você que nos acompanha aqui nesse canal, você sabe que nós temos uma visão diferente da que tem o R.R. Soares. Mas o que eu vou falar hoje é de suma importância a respeito da vida do R.R. Soares. Bom, eu entendo, meus filhinhos, que conforme vão passando o tempo, nós que se achamos tão perfeito ou tão santo, nós estamos sendo homicida. Nós estamos sendo sanguinário. Meus irmãos, como nós podemos, como cristãos, como nós estamos vendo tantos vídeos por aí, de pessoas que se acham tão santo ou tão que se acham em condições de matar o homem porque ele não tem a mesma visão que nós temos doutrinária. Eu fico pensando, irmãos, será que se fosse os vídeos que nós estamos vendo do R.R. Soares, pessoas desejando a morte dele, será que se fosse com seu pai, com seu esposo, com seu filho, com meu filho, será que nós estaríamos agindo da mesma forma? Será que, sabe, irmãos, eu fico pensando comigo, nós perdemos a sensibilidade do Espírito. Sabe o que o Espírito de Deus tem falado comigo acerca do R.R. Soares? É que nossa obrigação, ele é um servo de Deus, irmãos, ele tem a sua divergência doutrinária, mas ele é um servo de Deus, é a nossa obrigação. Deus falou no meu coração, é nossa obrigação orarmos por ele. Para que Deus dê saúde, porque enquanto Deus der vida a ele, haverá oportunidade. Você nunca vai ver o bispo condenando alguém, dizendo acabou, não tem oportunidade, porque essa pessoa não segue uma visão que nós temos. Por favor, meus irmãos, nós precisamos parar com isso. Tantos vídeos que eu estou vendo, eu fico imaginando a família, os filhos, que se porventura estão vendo alguns vídeos, pessoas já enterrando o homem. Cristão, e diz que são cristãos, são insensíveis, meus irmãos. Não querem saber a dor que a esposa está sofrendo, que os filhos estão sofrendo. E se fosse você? Se fosse eu? Se fosse o meu filho, eu estaria aqui pedindo você para orar. Se fosse o seu filho, se fosse o seu esposo, você estaria nas redes sociais pedindo para orar. Nós sabemos que ele não prega a palavra como nós acreditamos. Mas isso não pode fazer dele inimigo nosso, irmãos. Esse homem não é nosso inimigo. O inimigo é Satanás. E é nossa obrigação, a ordenança que Deus está dizendo agora. Não mata o homem antes da hora, não.
Vamos orar por ele. Nós somos insensíveis quando as coisas não são conosco. Muitos de nós que dizemos, eu prego a verdade, a palavra da verdade, nós só somos sensíveis quando a situação vem para o nosso lado, quando é um filho, quando é o esposo, quando é a nossa esposa, quando é o seu esposo, aí sim nós somos sensíveis. Por favor, me ajude em oração. Mas quando é alguém, não importa. Quando é ciclano, não importa. Principalmente quando não tem a mesma visão que nós temos. Tudo que você fala e que você libera contra alguém, se prepara para vir contra a sua vida. É a lei da atração. Você atrai aquilo que você deseja para os outros. Não tem como fugir disso. Você quer a morte de alguém? Está glorificando a morte de alguém? Quantos vídeos, meus irmãos, que eu recebi, eu nem sou de ficar vendo vídeo para lá para cá, mas eu vi alguns vídeos, por favor, só o sangue do Cordeiro, irmão. Quando eu digo para vocês que o YouTube é uma terra sem lei, é exatamente isso. E tem mais, olha que hipocrisia, a pessoa dizendo assim, eu tenho divergência contra aquilo que ele prega. Mas eu tenho que amá-lo, meus irmãos. Eu não posso, fazer com que o ódio domine meu coração, dizendo ele tem que morrer porque não está pregando aquilo que eu acredito. E outra hipocrisia, pessoas gravando vídeo dizendo assim, ele não conseguiu curar a si mesmo, curou tanta gente. Isso é hipocrisia, meus irmãos. A mesma coisa que falaram de Jesus. Deus vai usar você. E quando você estiver doente, momento de enfermidade, alguém vai dizer assim, tá vendo ali, curou tanta gente, mas agora está doente. O que tem a ver isso? Se nós somos carne. As mesmas coisas que as pessoas falaram de Jesus estão falando hoje. Você pode ser um homem mais santo. Quantas pessoas falaram de Davi Miranda, irmãos? Quantas pessoas hipócritas disseram assim, Davi Miranda morreu novo, com 79 anos de idade. Depois dos 70, cansaço físico. Vocês queriam o quê? Que Davi Miranda vivesse 200 anos? O que falar de Jesus, que ressuscitou tantos mortos, mas não saiu da cruz, porque era o caminho. Todos nós temos um caminho a traçar. Não vamos fazer com que o caminho das pessoas seja mais sofrido do que são, irmãos. Vamos parar com essa hipocrisia. Tem muita gente no canal no YouTube que são sanguinários, são homicidas. Eu quero deixar aqui a minha indignação concernente a esse tipo de mente. Nós vamos orar, meus irmãos, para Deus tirar esse homem de lá, do leito de dor onde ele está. A oração do cristão deve ser essa. Nós não podemos ficar orando para Deus matar as pessoas. E toda vez que Deus me der uma profecia acerca de alguém, que alguém vai passar pelo vale da sombra da morte, eu sempre oro como Deus me deu a revelação a respeito do profeta Leonardo Salles. Deus me mostrou ele ficando doente, mas qual é a nossa obrigação? Interceder, orar uns pelos outros. Mesmo quando Deus me deu a revelação do profeta Tibejoso, entre aspas, que é um falso profeta, eu não fiquei aqui humilhando a família dele, humilhando ele, irmãos. Pelo amor de Deus. Você não tem noção de quantas almas R.E. Soares ganhou para Jesus, de pessoas que aceitou Jesus através da mensagem dele e ficou firme. Seguiu o seu caminho. Jesus, uma certa vez, disse isso, irmãos. Quem não é contra nós é por nós. Uma certa vez as pessoas, alguns discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, esses homens estão pregando aí, Senhor, mas eles não andam conosco. Em outras palavras, exatamente, irmãos, algumas pessoas aqui no YouTube que dizem ser crente, estão atuando exatamente como aqueles discípulos que chegaram diante de Jesus. Estão fazendo a mesma coisa. Jesus, nós pregamos, eu estou vendo um povo ali pregar a respeito do seu nome, pregar aí o milagre, fazer isso, fazer aquilo, mas eles não estão conosco, Jesus, ele não anda conosco. Nós estamos fazendo grupinho como aqueles homens fizeram no tempo de Jesus.
Por que nós não obedecemos o conselho de Jesus? O que Jesus deu de conselho concernente a esse? Se não é contra nós, é por nós. Nós temos que pregar contra as heresias. Mas nós não podemos chegar a ponto, irmão, de pregar contra as heresias, se tornar sanguinário, desejar a morte de alguém. É Deus que está botando mesmo, vai morrer porque não prega assim, não prega assado. Nós podemos pregar contra a mensagem fracassada que muitos homens pregam, que são mensagens somente paliativa. Mas nós não podemos fazer com que essa mensagem que nós pregamos no Espírito para mudar o pensamento da pessoa, a mente da pessoa, nos torne sanguinário. Jesus pregou contra a atitude do fariseu, mas Jesus não rejeitou Nicodemos quando Nicodemos veio até ele. Jesus tratou Nicodemos manso, como um amigo. E Jesus pregou contra os fariseus, contra as suas práticas, com as suas mensagens disturpadas do reino de Deus, e que eles encontraram dentro do seu próprio coração, lendo as Santas Escrituras. Mas quando Nicodemos veio ter com Jesus à noitezinha, Jesus o recebeu, o tratou bem, conversou normalmente. Sabe, meus irmãos, o fato de nós pregarmos a verdade que nós acreditamos não pode nos tornar sanguinário, como se outras pessoas que não pregam a mesma coisa que nós pregamos sejam um inimigo nosso de forca, a ponto de queremos ver a sua morte. Por trás da família, eu já falei sobre isso, meus irmãos, por trás da filha, a esposa, há pessoas que amam. Por trás desta doença do R.E. Soares, há pessoas novas convertidas que estão aprendendo a amar Jesus, está vendo você que diz ser cristão, odiar, desejar a morte dele. E a pessoa fica assim, mas espera aí, que reino que eu estou fazendo parte? Em que reino que eu estou entrando? Que tipo de Deus é esse que eu estou servindo? Eu tenho a notícia de Deus para a vida do R.E. Soares. Para nós, na realidade, a respeito do R.E. Soares. Vamos orar por ele, meus irmãos. Se ele partir, amém. Mas a nossa obrigação é orar por ele, orar pela casa, orar pelos filhos, orar pelos membros, porque, com todo respeito, irmãos, tem pessoas lá na Igreja Internacional da Graça que têm um coração sincero. E que Deus está esperando o tempo para conduzir essas pessoas, para forjar elas como Deus quer. Quantos de nós que nascemos numa igreja totalmente terrível? Quantos de nós que estamos aqui, meus irmãos, que nascemos naquela igreja que se Deus não fizer alguma coisa financeira, Deus não é Deus. Mas olha onde você está agora. Deus está guiando a sua mente, levando você para outros caminhos. De alguma forma, Deus permitiu que essa pessoa pregasse desta forma, para que Deus alcançasse você. Quantas pessoas que estão aqui que Deus não pôde alcançar você numa igreja que prega a palavra da verdade. Você nasceu numa igreja de porta aberta, como Jesus diz, de porta larga, mas Jesus está forjando você. Então, de alguma forma, como Jesus diz assim, se não é contra nós, é por nós. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus não está dizendo que Jesus está fazendo aliança com esse tipo de homem que prega facilidade. Mas Deus está usando de alguma forma. E hoje Jesus chegou até você nessa dimensão. Mas você nasceu numa igreja totalmente estranha. Você nasceu numa igreja totalmente fora dos princípios que você entende hoje. Mas foi o meio que Deus usou para alcançar você. Porque se você tivesse ouvido a palavra da verdade na primeira vista, quem sabe você rejeitaria por um coração soberbo. Eu não consigo entender, irmãos, pessoas que nasceram nessas igrejas e descem o pau nela. Eu sou Assembleia. Você sabe que eu sou Assembleia. A Assembleia está toda perdida assim, com muitos ensinamentos estranhos. Está. Você não vai ver eu falando mal das Assembleias de Deus. Você não vai ver eu falando mal. Porque foi a forma de Deus me encontrar, foi naquele lugar. Não humilhe as suas raízes. Se você já não aceita mais a igreja em que Deus permitiu você conhecer Jesus, ao menos, meus irmãos, não fica denegrindo, não fica humilhando, não se torna sanguinário.
Porque assim como Deus está abrindo os seus olhos, abrir os meus olhos, tem pessoas lá que Deus vai abrir os olhos deles. Mas você precisa deixar o tempo de Deus acontecer. E não o seu tempo, o meu tempo. A mensagem de Deus para I.R. Soares, através da nossa vida, é oremos. Deus vai fazer a sua vontade na vida dele. Quantas pessoas que me seguem hoje, que não pertencem à Igreja Internacional da Graça, mas nasceram lá. Tem filhos lá, tem esposa lá, tem esposo lá. É o nosso dever respeitar essas pessoas, meus irmãos. Porque o reino de Deus não é para um grupinho. O reino de Deus não é para um grupo, meus irmãos. O reino de Deus é para todos aqueles que abrem o coração. E trabalhar para a salvação não é uma coisa sua, é uma coisa de Deus. É Deus. Tem pessoas aqui que você nasceu numa igreja que tinha só a placa de cristã, mas as normas, os rituais eram malignos. Levou tempo. Mas você hoje tem entendimento. E por respeito, você não deve humilhar essa igreja. Humilhar os irmãos. Nós podemos ter divergências doutrinárias, irmão, mas isso não pode nos tornar uma pessoa sanguinária, maldosa, desequilibrada. Porque se nós tornarmos esse tipo de pessoas, você acha que desta forma nós vamos ganhar essas pessoas que não têm a visão que nós temos? De que forma que você acha que você vai ganhar essas pessoas? Dizendo que elas são hipócritas, dizendo que elas são perversas, dizendo que elas não são de Deus? É assim que você vai ganhar o seu filho, que é de uma dessa igreja, o seu esposo? Tem pessoas que, por estar na santa doutrina, irmão, quando vai visitar um filho, vai visitar um parente que é de outra denominação, de porta aberta, não senta nem no meio deles. Não toma nem um refrigerante, nem conversa. Isso é hipocrisia, irmãos. Isso é hipocrisia. Eu acho que uma das coisas maravilhosas de Deus na nossa vida é Deus nos forjar interiormente, para que onde quer que nós estejamos, nós não sejamos forjados mais pelo que os outros dizem, mas fomos forjados pelo Espírito de Deus. Aí ninguém vai conseguir fazer a nossa mente mais, porque a nossa mente é de Cristo. Quando nós vemos o andar de Jesus na terra, nós observamos uma coisa. Jesus tomou atitude que hoje muitas pessoas que pregam a santa doutrina, se Jesus fizesse a mesma... Na verdade, esses não pregam nem sobre essas passagens de Jesus, porque Jesus não está fazendo a vontade dessas pessoas. Porque tem gente que não aceita o amor de Jesus, a comunicação de Jesus com aqueles que não tinham a direção do Espírito, a maneira que Jesus se comportava com essas pessoas, sentava na mesa delas. Jesus foi num casamento em que as pessoas não eram de Deus, não eram cristãs. Jesus sentou na mesa e o nome do Senhor foi glorificado. Por que ele não mudou? Porque ele já tinha sido forjado pelo Senhor. Você como cristão, em algum momento você vai ter que sentar na mesa dos funcionários dessa empresa, que são todos endemoniados. Mas se você tiver o Espírito de Deus dominando você, você forjado, você será luz nesse lugar, você não será contaminado. Terá momento que você vai ter que sentar na mesa do ímpio. Porque está lá 30 funcionários sentados no mesmo lugar, você trabalha na mesma empresa, você vai lá para o cantinho comer comida pelo cantinho, envergonhando o reino de Deus. Você vai ter que sentar na mesa para almoçar junto com seus amigos, trabalhadores. Eu não estou falando daquele momento em que você sabe que aquele momento é promíscuo e você senta ali. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando que há momento da nossa vida que nós vamos ter que sentar na mesa junto com pessoas que não têm a luz de Deus. E nós precisamos ser forjados. Não permita, meus irmãos, que a santa doutrina faça você uma pessoa sanguinária, maldosa. Pessoas que vivem humilhando as pessoas só porque a pessoa não acredita ou não tem a mesma capacidade ou a mesma posição que você chegou, na visão que você acredita, na crença
que você acredita, como diz a Bíblia Sagrada? Não se torne uma pessoa sanguinária. Oremos pelo R. Soares, oremos pelos seus membros, oremos pela sua esposa, tadinha, que deve estar profundamente entristecida. Só quem já perdeu um ente querido sabe muito bem concernente a isso. Como diz, né? Trave nos olhos dos outros é refresco, mas no nosso é choro. Vamos sentir a dor deles, vamos sentir a dor da esposa, dos filhos, como nós sentiríamos se fosse, meus irmãos, o nosso esposo, a sua esposa, o esposo, o seu filho, o seu pai, a sua mãe. Sente a mesma dor, porque o salvo, eu posso imaginar Jesus se compadecendo das pessoas que não tinham conhecimento de Deus, mas que estavam sofrendo. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos Jesus se compadecendo por pessoas, meus irmãos, que pela lei eram para ser morta, apedrejada. Não permite que a santa doutrina faça você uma pessoa sanguinária, uma pessoa maldosa, de ficar falando mal dos outros, se colocando numa posição de que essas pessoas não vão entrar no reino de Deus e você vai. Isso é hipocrisia. Cuidado, igreja. Porque uma das visões que eu tive quando eu fui no inferno, eu via pessoas com roupa de santa doutrina lá, com a língua grande, condenada. Cuidado. Pessoas que você acredita que vai para o inferno pode estar na sua frente. Porque a salvação começa pelo que está se manifestando em nossos corações. A salvação, a roupa, o comportamento que nós temos externo é uma consequência daquilo que Deus faz internamente. Se uma pessoa não muda de roupa, não muda de veste, não muda de comportamento, se uma pessoa, melhor dizendo, muda de roupa, muda de comportamento, mas o seu interior não foi forjado por Deus, essa pessoa vai sair da igreja. Ela não vai suportar. Por isso muitas pessoas estão dizendo, é muito doloroso, irmãos andar assim, é muito doloroso, irmão andar assim, eu não aguento. Sabe por quê? Porque não foi forjado por Deus. Ficou de aparência por algum momento, trocou a roupa, ficou de aparência, não aguentou, a gente fala, fulano não aguentou, voltou, porque na verdade nunca foi salvo. Nunca teve um encontro com Deus. O encontro com Deus, meus irmãos, ele confronta o nosso coração primeiro, para depois o nosso coração entender que o que é externo precisa se manifestar e precisa ser santo como é santo o nosso coração. Se você não conseguir chegar no coração das pessoas, se você não conseguir ter a direção do Espírito para chegar no coração da pessoa, não tenta chegar na veste, você não vai ganhar essa pessoa nunca, 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 você não vai ganhar nunca. Quando você achar que ganhou fulano, fulano não se converteu de verdade. Não seja sanguinário. Você é santo, você guarda a doutrina. Amém. Não se torne melhor do que o seu irmão que não tem a santa doutrina que você acredita, a visão que nós acreditamos. Que Deus tire ele mesmo do hospital, que Deus dê força a ele, porque cada minuto é uma oportunidade de Deus para Deus forjar a vida dele. E eu não vou, se porventura ele falecer, não vou dizer que ele foi para o inferno. Você não vai me ver dizendo que ele foi para o inferno. Eu não falo isso. Fiz um vídeo agora sobre o falso profeta Tibejus. Eu disse que ele está no inferno? Eu disse que eu vi o caixão porque eu vi na visão de Deus. Eu não disse que ele foi para o inferno. Eu não vou falar quem morreu ou foi para o inferno. Isso não é uma responsabilidade minha, meus irmãos. Porque do mesmo jeito que você está dizendo, fulano foi para o inferno. E se o seu pai morrer, a sua mãe morrer, o seu filho morrer e alguém chegar para você e falar assim, o teu filho está no inferno, como é que você vai se sentir? E se seu pai morrer e alguém chegar para você no velório e falar, seu pai foi para o inferno, como é que você vai se sentir? Trave no olho dos outros é refresco, né, igreja? É refresco bem geladinho, mas quando dá trave no nosso olho, não é refresco não. É sal quente no lombo, não é verdade? Então adora a Deus. Não deixa o seu coração se tornar uma pessoa sanguinária. Ele não tem a mesma direção que nós temos no Espírito, mas ele não se torna o nosso inimigo por conta disso. Chegaram para Jesus e falaram, Jesus, eles estão lá anunciando o teu reino, eles estão curando os enfermos, eles estão fazendo isso, mas ele não anda conosco, Jesus, ele não anda conosco. Jesus, deixai-os. Não é que Jesus está dizendo assim,
eles são salvos. A salvação vai ser manifestada naquele dia. Naquele dia que Jesus vai separar o joio do trigo. Mas quando Jesus diz, deixai-o, se não é contra nós, é por nós. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quem está pregando lá, que está longe de Jesus, vai pagar o preço naquele grande dia. Se andou uma vida com Deus, glória a Deus. Se não andou, cada um vai dar conta de si. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Pela família do R.S. Soares, sua esposa, os seus filhinhos e tantos filhos na fé que aprenderam a conhecer a Jesus, estão conhecendo a Jesus através desse homem. E muitas pessoas lá, sinceras lá, que um dia Deus vai revelar a verdade. E por isso nós devemos amar essas pessoas. Pai eterno, em verdade, eu me coloco em oração. E o Senhor me conhece. Eu oro, Senhor, pela vida deste homem, pela vida da esposa. Porque eu posso imaginar se fosse a minha esposa sentindo essa dor agora. Eu posso imaginar, Senhor, se fosse eu no hospital, à beira da morte, como a minha esposa estaria, como os meus filhos estariam. Se fossem meus filhos, Senhor, na cama de um hospital, eu me posiciono exatamente como os filhos e a esposa estão agora. E por isso eu oro, Senhor. Ele conhece a Tua palavra. E eu oro a Ele para que o Senhor acrescente os dias de vida. Que o Senhor traga o entendimento da Tua palavra. Porque se Ele descer à sepultura, Senhor, Ele pode ter mais oportunidade enquanto Ele vive. Guarde a esposa, guarde os filhos. Dê saúde a esse homem. E se revele a Ele como o Senhor quer. Porque até os últimos minutos, o Senhor pode mudar a nossa vida, Senhor. Pela direção do Teu Espírito. Em nome de Jesus, guarde a sua esposa, console o seu coração e fortalece a sua estrutura nesse momento de dor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Eu estou falando isso é verdade. Não estou falando isso por hipocrisia, não. Estou falando verdade. Porque eu posso imaginar minha mãe perdeu meu pai por esses anos passados. Imagine se alguém chega nela e fala, o seu esposo Geraldo está no inferno. Isso é hipocrisia. Se Deus me der uma visão de alguém no inferno, eu não vou falar aqui. Porque nem tudo que Deus nos dá significa que a gente tem que se expor. Tem muita gente que gosta de visualizações, tem muita gente que gosta de escrito, banalizar o reino de Deus acerca dessa situação. São hipócritas. O reino de Deus não precisa disso não, irmãos. Nós não precisamos de fama para essas coisas não. Nós precisamos ter o pé no chão, maturidade para chegar até o último dia, combatendo o bom combate. Porque os meninos na fé, eles vão ficar pelo meio do caminho, mas os maduros na fé vão permanecer com Jesus até o seu último dia. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Quem sabe alguém vai mudar de concepção, vai entender o amor de Jesus de verdade. Deus abençoe a todos. Oremos por toda a Igreja Internacional da Graça de Deus.